Olá, meu querido concurseiro, seja bem-vindo à nossa segunda aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar verbo. O assunto preferido, o número 2 da banca IDECAM, são os verbos. Aqueles que são famigerados, que são rejeitados, que são incompreendidos pelo concurseiro. Esse é o número 2 dos queridinhos da IDECAM. E aí preparamos uma lista de exercícios para comentar com vocês como é que a banca se comporta, como é que ela aborda, de que forma ela explora o conhecimento sobre esse elemento basilar da morfologia, que são os verbos, aquele elemento que trabalha junto com o substantivo para darem uma noção de ação, de estado, de mudança de estado, de ação praticada, ação sofrida ou fenômeno da natureza. Vamos lá? Uma pequena viagem sobre os verbos, tendo como a IDECAM o guia. E eu sou apenas um mediador, obviamente. Para quem está assistindo a esta aula, pela primeira vez, eu sou o professor Alcides, professor de português, que acompanhará a sua evolução nesse conhecimento sobre verbo. Vamos lá mudar a nossa tela. E a primeira questão vai dizer a seguinte situação. Afinal, cada um acredita naquilo que lhe apraz. Esse é o verbo, né? Verbo apraz. Deixa eu só encontrar aqui. Aqui, ó. Esse é o verbo que diz assim: o verbo negritado no trecho anterior está corretamente transposto para a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Eita, Lele, né? O que é isso, professor? Vamos lá. Terceira pessoa do discurso, né? A primeira coisa que a gente pode falar aqui. Terceira pessoa do discurso. Gente, a terceira pessoa do discurso é o referente, é aquilo de aquele ou aquilo do que se fala, né? Lembrando que o discurso tem três pessoas, três pessoas. Você tem a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. A primeira pessoa, eu. A segunda pessoa, tu. E a terceira pessoa, ele ou ela. Sendo que cada uma dessas pessoas tem uma função. A primeira pessoa é para designar quem fala. A segunda pessoa, com quem se fala. E a terceira pessoa, do que ou de quem se fala. Essa é a primeira coisa que você precisa saber, né? Sobre as pessoas do discurso. São três. Agora, a questão também pede para que você fale sobre esse desdobramento, uma flexão do verbo, né? O verbo na terceira pessoa do singular, uma flexão de número. Agora, vai pedir também a flexão de tempo. Ó, aqui, ó. Qual é o tempo? O tempo é pretérito. O pretérito você já sabe que é passado. Mas esse pretérito é perfeito. Como é que é o pretérito perfeito, Alcides? Pretérito perfeito do modo indicativo. Olha aí. Tá tudo aqui, então, devidamente. Já está tudo devidamente aqui anunciado, pedido. Então, você só precisa saber o que é o pretérito perfeito indicativo.
que é esse pretérito? O pretérito é o passado, né? O tempo na gramática desdobra-se em três. Presente, o momento em que se fala, o momento em que se pratica a ação. O pretérito, uma ação anterior ao momento que se fala. E o futuro. O pretérito, ele desdobra-se em três. O pretérito pode ser perfeito quando a ação já foi concluída. Passado, óbvio. O pretérito imperfeito, que é uma ação que tem desdobramentos no presente, ou uma ação que ainda não foi concluída no passado, ou uma ação que denota um hábito, uma ação habitual, costumeira no passado. E o pretérito mais que perfeito, mas não é o objeto da nossa análise agora, né? Ou é? É sim, porque tem a opção, a provera é o pretérito mais que perfeito. E o pretérito mais que perfeito traz uma conotação de o passado anterior ao passado da oração principal. Então, é o passado do passado. Vamos aqui. O verbo apraz, quando vamos aqui cada uma das possibilidades, né? Na primeira letra A, tem aqui ele aprove, ele aprove. Ele aprove está na terceira pessoa do pretérito perfeito. Tranquilo. O que é o indicativo? O indicativo indica uma certeza, positiva ou negativa, né? O subjuntivo indica um desejo ou uma dúvida e o imperativo indica um pedido, um conselho, uma súplica, uma ordem. Bom, o pretérito perfeito indica que a ação já foi concluída. Aprove, comi, bebi, cheguei. É uma ação que já foi concluída. Então, de cara, você já tem a alternativa A como certa. A ação aprove, ele aprove. A ação é pretérito, sim, passado. A ação já foi concluída, sim, e indica uma certeza. Então, resposta já, letra A. Ele aprazia é a terceira pessoa do pretérito, mas no pretérito do imperfeito. Quer dizer, aprazia traz uma ideia de constância no passado. Não uma ação que já foi concluída, que é estanque, mas uma ação que acontece com frequência no passado ou que dá uma ideia de que ainda não foi concluída. Então, não é essa que queremos. Né? Não é essa que queremos. Opa. Na letra C, a letra C está, como dizem os meus alunos, está bugada, né? Por quê? Ele aprazer, né? Bom, nesse caso, não vai caber essa construção, não existe esse modelo ele aprazer, tá? Porque aqui eu tenho o verbo, ele está no infinitivo. E quando o verbo está no infinitivo, ele não pode ser conjugado, tá? Depois, letra D, ele aprovesse, ele aprovesse. Bom, nesse caso, até poderia existir, mas eu teria que colocar a partícula se. Se ele aprovesse, caberia um se. Mas aí é um pretérito imperfeito do subjuntivo. E não é o que está pedindo na questão, porque a questão está pedindo o quê? O pretérito. A questão está pedindo o pretérito perfeito do indicativo. E nós temos aqui, na letra D, um pretérito imperfeito do subjuntivo. E aqui, pela terminação ora, você já sabe que se trata de um mais que perfeito, independente do modo, né? Independente do modo. Então, aqui, terceira pessoa do pretérito mais que perfeito do indicativo. Não é essa a alternativa. É uma questão que envolve, então, aqui, flexões do verbo. A flexão de pessoa, a flexão de número,
a flexão de tempo no pretérito e a flexão de modo. É uma questão bastante completa quanto à flexão do verbo. Então, é interessantíssimo que você saiba que a IDECAM, ao contrário de outras bancas, ela gosta de explorar o conhecimento quanto à questão da flexão dos verbos, tá? Não é uma questão isolada, né? É uma questão que acontece com certa frequência. Vamos lá para a questão número 2. Agora sim, a questão número 2 vai explorar o conhecimento sobre o verbo do pretérito, né? Pretérito, pela terminação que você consegue ver aí. Vamos ler então o enunciado da questão, para depois nós tecermos os devidos comentários. Diz assim: no trecho, em ter a terra que nunca tivera, o verbo já está aqui evidenciado. O verbo destacado está onde? Olha, gente, não tem muito o que você fazer, né? Não tem muito o que você fazer, porque quando você perceber essa terminação ra, você já sabe que ela indica um mais que perfeito, né? Ó, mais que perfeito. Por quê? Pretérito perfeito do verbo ter. Eu tive. Eu tive. Deixa eu apagar aqui para eu poder fazer as devidas anotações. Ó, pretérito mais que perfeito. Tive. Pretérito mais que perfeito. Tivera. Pretérito imperfeito do indicativo. É eu tinha, né? Pretérito perfeito do indicativo. Tinha. E o pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Funciona assim. Se. Era que o tio errou aqui. Se eu tivesse, né? É o subjuntivo, ó. Se eu tivesse. A ideia é de desejo, tá? Então, não é letra C, não é letra D, não é letra A. A resposta correta é letra B e você já marcou por causa de você já se ligou porque os verbos no pretérito mais que perfeito têm essa terminação ra. Tivera, dissera, comera, disséramos, tivéramos. Essa é a pegada, tá? Pretérito mais que perfeito. Deixa eu só dar uma organizada aqui e vou colocar uma oração para você entender com mais profundidade como é que funciona esse verbo no mais que perfeito. Ó, funciona assim. Primeiro você tem que colocar uma oração no pretérito. Vamos aqui, ó. Maria. Espera que eu errei aqui na escala. Maria comeu. Já coloquei aqui o verbo no pretérito perfeito. Comeu, a ação foi concluída. Maria comeu. Muito bem. Agora, deixa eu afastar aqui um pouco essa oração. Para colocar a outra parte dela, né?
E aí você vai entender perfeitamente a ideia. Maria comeu o bolo que sua mãe fizera. Observe, então, que eu coloquei aqui uma ideia em que constam dois verbos. Pela lógica, você vai perceber o seguinte: observe que, logicamente, alguém só pode comer alguma coisa quando alguém antes precisou fazer. Então, esse verbo comer é um verbo que está no pretérito. Um pretérito que já aconteceu, já foi concluído, pretérito perfeito. E esse verbo fizera é um pretérito mais que perfeito. Por quê? Porque ele aconteceu antes do verbo comer. Então, você vai perceber que o verbo fazer, ele acontece antes, o verbo fazer, ele vai acontecer bem antes do verbo comer, né? Primeiro vem esse aqui, mas antes desse aqui, ele na verdade não é o primeiro, né? Deixa eu só lembrar aqui. Primeiro você faz, depois que você come. Então, isso é uma questão da lógica. Pretérito perfeito, ação concluída. Pretérito mais que perfeito, ação que vem anterior a essa oração do verbo comer. Só para você entender melhor o que está acontecendo aqui, o que de fato é um verbo no pretérito mais que perfeito. É um verbo que indica uma ação anterior à oração que está se falando. Na questão número 3, ainda sobre tempos e modos verbais, diz assim: quanto aos tempos e modos verbais, assinale a opção correta. Se as pessoas negras tivessem mais acesso a psicólogos e psiquiatras, o índice de suicídios dessa população seria. Ó, você vai perceber a seguinte situação. Ó, primeiro, se as pessoas, se elas tivessem o verbo concorda com pessoas, tempo e modo. Se elas tivessem, ok. A população seria, observe aqui, a população seria. O que nós temos aqui? Nós temos tudo acontecendo. Primeiro, na letra A, tivessem terceira pessoa, né? As pessoas, elas, se elas tivessem terceira pessoa. Aí essa terceira pessoa está no pretérito imperfeito. A ação tivessem, né? Olha aí, a ação passada não foi concluída. Mas é no subjuntivo, traz então a ideia, traz então uma ideia, né? Uma possibilidade. Enquanto que o verbo seria está na terceira pessoa também do subjuntivo e concorda com o substantivo população. Tudo aqui, então, está dentro do que se espera na oração, né? Apontando para uma, ó, concordando aqui,
apontando para a letra A como uma possível resposta correta. Aí você já consegue perceber o furo? Deixa eu mudar a coloração aqui para não misturar as informações. Ó, na letra B, você já consegue perceber o furo. De cara, se as pessoas negras tivessem, olha, o verbo não concorda em número com pessoas. Ó, não há uma concordância verbal, certo? Então você já elimina. Se as pessoas tivessem. Depois, se as pessoas negras têm, olha, gente, o verbo ter está no plural, tudo certinho, mas está no presente, ó. Está no presente do indicativo usando o se. Não combina, ó. Se as pessoas têm, você já pela lógica percebe que é incompatível. Aí aqui, na letra D, vai dizer a seguinte situação. Se as pessoas negras tiverem, se as pessoas negras tiverem, terceira pessoa do plural, se as pessoas tiverem, se elas tiverem mais acesso, concorda em número, ó, pessoas tiverem mais acesso a psicólogo, o índice de suicídio seria, bom, o correto aqui é, se elas tiverem, o índice será. Então, aqui não concorda, ó. Há uma incompatibilidade, né? Se as pessoas tiverem, o índice, o índice dessa população será. Então, está tudo errado aqui, confirmando que a resposta correta é a letra A. Tudo está concordando quanto ao tempo e quanto ao modo. O tempo é pretérito imperfeito e o modo é subjuntivo. Tranquilo, gente? Até aqui tudo beleza? Na questão número 4, há um gênero que eu particularmente acho muito bom, né? É um gênero textual que aparece com muita frequência em provas de concursos públicos, que são as tirinhas, né? As tirinhas são formidáveis. Ainda mais quando se trata da tirinha do Calvin, né? Socorro, socorro! Não sei como, mas minha cabeça virou ao contrário. Estou virado para trás. Primeiro quadrinho, já foi lido. Segundo quadrinho. Olha, estou conseguindo ler a etiqueta da minha camiseta. Estou vendo as minhas próprias costas. Depois ele, no terceiro quadrinho, opa, espere aí, meu umbigo tá aqui. Acho que eu só pus a camiseta ao contrário. Na conclusão, então, aparece a segunda personagem, que é a sua mãe, ou a sua irmã, não sei exatamente. Esquece, a minha cabeça está no lugar certo, no fim das contas. E aí, a resposta do interlocutor é: ah, isso já não sei. Isso eu já não sei. Muito bem. Temos aí, então, o gênero utilizado para a resolução da questão. E aí vamos para as alternativas que seguirão, as afirmativas que servirão para as nossas conclusões. Vamos lá. Diz então, as formas verbais, olha no segundo quadrinho e esquece, tal como utilizadas no texto, estão respectivamente na forma afirmativa do imperativo e presente do indicativo. Olha, veja bem. Olha nesse contexto, se você olhar, vamos voltar ao texto, olha, é uma interjeição.
só mudar aqui a coloração para poder ficar mais fácil para você ver a minha anotação. Olha, vendo? É uma interjeição. Tranquilo? Depois diz que... deixa eu ver o que é que ele afirma mais. Que a forma verbal olha no segundo quadrinho e esquece, tal qual como utilizadas no texto, estão respectivamente na forma afirmativa, no imperativo e no presente indicativo. Bom, será que isso é verdade? Bem, não dá para você colocar a primeira pessoa no imperativo, porque eu não posso obedecer, eu não posso dar ordem a mim mesmo, né? Não é possível dar ordem a si mesmo, certo? Então, essa informação, ela não é verdadeira, tá? Primeiro, porque no verbo olha, o verbo indica uma interjeição. Não é para olhar, é apenas uma forma de reagir e de espantar-se com a situação. Depois, verbos no imperativo na primeira pessoa, você não pode dar ordem a si próprio. Depois, as formas virado, no primeiro quadro. Vamos aqui, virado. Não sei, mas a minha cabeça virou o contrário. Estou virado para trás. Ó, virado, estou virado. Ok. Depois, a expressão conseguindo no segundo quadro e vendo são formas nominais do verbo virar, do verbo conseguir e do verbo ver consecutivamente. Bom, isso aí é uma verdade, né? Formas nominais. O que é que nós temos aqui? Virado. Particípio. Do verbo virar. Conseguindo. E vendo. Ambos são a forma nominal dos verbos conseguir e ver, a forma nominal gerúndio. Tá? Então, a afirmativa número 2 está correta. Na afirmativa número 3, tanto a forma acho, no terceiro quadro, quanto a forma pus, estão no pretérito perfeito indicativo. Observe, pela própria desinência do verbo, que acho, a ação está acontecendo agora. Eu acho, quando? Agora. Eu pus, aí sim, eu pus é pretérito. Então, pretérito perfeito, sim, no verbo pôr. Mas no verbo achar, é presente. Presente do indicativo. Então, a afirmativa número 3 está equivocada. Vamos, então, para as alternativas que aparecem aqui. Você já sabe que verdadeira apenas a afirmativa número 2. Nesse caso, você já sabe, pela análise, que a resposta que estamos precisando é a letra A. Tranquilo, gente. Viu como não é tão difícil? Uma análise criteriosa, olhando os detalhes, as minúcias, né, fazem com que você tenha aí uma visão bem mais ampla do que a questão está pedindo. Na questão número 5, diz assim: partindo do conceito de regência verbal, aqui é importante, regência verbal. Gente, regência verbal é o conteúdo mais importante quando se trata de
introdução à sintaxe, né? Nós estamos aqui lidando com um assunto extremamente importante. Por quê? Quando nós falamos de regência, é o cartão, é a porta de entrada da sintaxe. Nós estamos lidando, falando de regência, nós estamos falando exatamente de conteúdos. Deixa eu anotar aqui. Quando falamos de regência, nós estamos falando de uma área de conhecimento que implica em saber algumas coisas. Quando você sabe regência, você sabe transitividade. Se o verbo é transitivo direto, se o verbo é transitivo indireto, se o verbo é transitivo direto e indireto, se o verbo é intransitivo, se o verbo é de ligação. Importante isso. Quando você sabe transitividade verbal, você sabe parte significativa das funções morfológicas de si e de que. Quando o se é partícula passivadora, quando o se é partícula indeterminadora, né? Você sabe quando o que é conjunção integrante e sabendo que conjunção e que não é uma conjunção integrante, automaticamente vai perceber que é pronome relativo, né? O que é que eu posso saber mais? Eu posso saber, além disso, eu posso saber de voz passiva, já que eu sei usar a função de si, eu sei determinar função passiva, ou melhor, voz passiva, principalmente a voz passiva pronominal, mas isso não quer dizer que eu não saiba a outra. Se eu sei transitividade verbal, regência verbal, eu também saberei crase. Se eu sei regência, também fica muito fácil de eu entender a ideia, a relação de complemento nominal. Primeiro, distinguir complemento nominal. Complemento nominal. E, consequentemente, a relação entre complemento nominal e adjunto adnominal. Então, essa ideia da questão número 5 de regência verbal, ela é fundamental, ela é extremamente importante. Então, o que essa questão vai discutir aqui? Vamos lá. Partindo do conceito de regência verbal, como sendo a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que complementam ou os circunstanciam, assinale a alternativa que traz informação correta sobre essa relação nos períodos que seguem. Uma informação muito útil para você que está assistindo a essa aula de resolução de questões, no nosso canal tem uma aula completa sobre regência verbal e regência nominal que você poderá utilizar para compreender melhor essa relação do verbo com os seus complementos verbais ou dos termos transitivos, dos nomes transitivos, quer sejam substantivos abstratos, adjetivos ou advérbios, com os seus respectivos complementos nominais. Tá? Só você ir lá no nosso canal, procurar regência verbal e regência nominal e você vai ter uma aula completa sobre isso. Vamos aqui então. Na letra A, você tem a seguinte situação. O verbo lastimar, né? É lastimável que alguém em demasia as realidades complexas. O verbo simplificar é transitivo indireto. E eu vou mostrar aqui para vocês que isso não é verdade. Ó, quem simplifica, simplifica alguma coisa. Quem simplifica, simplifica o quê? As realidades, ó. Se entre o verbo transitivo não tiver preposição,
é transitivo direto e o seu complemento, obviamente, será objeto direto, mas aqui diz que é objeto é transitivo indireto, está errada a alternativa, né? Por outro lado, você tem aqui até essa questão, ela na letra B, ela é até pode causar com, é, confusão na cabeça de algumas pessoas. Por quê? Porque nós estamos aqui diante de um verbo no gerúndio, que está na forma nominal. E a gente acredita que pelo fato de o verbo estar numa forma nominal, quer seja infinitivo, particípio ou gerúndio, ela vai perder a semântica ou vai perder a forma estrutural como o verbo se comporta. Mas o gerúndio aqui é uma palavra transitiva. Quem vence, vence alguma coisa, né? Quem vence, vence algo. Muito bem. E aí você vai ver a seguinte situação. Vencendo de vez o mito. Olha aqui, deixa eu limpar, então, o que eu fiz na letra A, para eu poder mostrar aqui para vocês. Ó, esse caso é um verbo transitivo direto. Ó, quem vence, vence algo, alguém, alguma coisa. Ó, vence o mito. Observe aí que esse gerúndio se comporta como um verbo transitivo direto. Ó, aí Decan botando as unhas de fora. Ó, é um verbo transitivo direto. E o mito é objeto direto. Pois é. E ele diz que é bitransitivo. Quem vence, vence alguma coisa. O mito da língua. E o mito da língua única e homogênea. Aqui está ligada à língua. Então, gente, a IDECAN aqui criou um embaraço se o indivíduo não tiver atualizado, estudado direitinho, vai achar que isso não pode, né? Inclusive, nos comentários, na versão comentada, eu apresento alguns exemplos de como é possível você ver outras possibilidades de gerúndio exercendo ou exigindo esse complemento, né, de sentido. Na letra C, diz assim: quando essas simplificações ultrapassam tais limites, né, olha aí, diz que o verbo ultrapassar é intransitivo. Inicialmente, o gabarito dessa questão era essa a resposta, mas depois eles modificaram a resposta do gabarito. E você vai ver o seguinte, ó, quem ultrapassa, ultrapassa algo, ultrapassa alguém ou alguma coisa. Ultrapassa o quê? Limites. Não tem preposição, então, verbo transitivo direto, objeto direto. Tranquilo? Então, também não é a letra C. Na letra D, diz assim, letra D, há, sem dúvida, questões maiúsculas a serem enfrentadas. O verbo haver é transitivo direto. Aqui, outra pegadinha que se constrói nessa alternativa, IDECAN e suas pegadinhas. Por quê? O verbo haver, ele é impessoal quando se trata de o verbo para fazer referência a tempo passado ou para fazer referência à existência. Impessoal quer dizer que ele não admite pessoa, portanto, não terá sujeito. Agora, a gramática não diz nada quanto à questão da sua regência, quanto à necessidade ou não de ter um complemento. E aqui temos um complemento. Se há algo, há alguma coisa. O que é que está havendo aqui? Observe direitinho, ó, que há questões. Então, o verbo haver é um verbo transitivo direto. E questões
é o seu respectivo complemento objeto direto. Resposta correta, letra D. Viu? Tenta-se criar aqui uma confusão na sua cabeça, mas a impessoalidade é quanto ao sujeito. Quanto à regência, o verbo exige sim complemento de sentido. Tranquilo? Vamos lá então para a letra E, sobre o verbo ter, e vai afirmar que esse verbo ter é transitivo indireto. Ó, a maioria terá, como qualquer outra época da história, vida efêmera. Essa questão, essa alternativa, ela também não é difícil. O problema é que tem uma intercalação aqui, ó. Se você reparar, tem uma vírgula e tem uma vírgula. E nesse espaço aqui, nós temos um termo intercalado, né? A maioria terá, como em qualquer outra época da língua, vida efêmera. Terá o quê? Deixa eu mudar aqui para a gente acompanhar. Ó, a maioria terá. Quem tem algo ou alguma coisa. Então, o verbo ter é um verbo transitivo direto. Eu tenho, ele tem ou ele terá vida. Verbo transitivo direto, complemento verbal, objeto direto, confirmando. Letra D é a resposta correta. Uma questão dessa, gente. Quando você ou se você consegue resolver uma questão dessa a contento, acertando, entendendo os detalhes, olha, você consegue resolver uma questão tranquila de complemento nominal, você consegue decifrar perfeitamente uma voz passiva, você consegue entender o uso correto de crase. Essa questão ela é o miolo de uma prova de concurso. Entendeu uma questão dessa, conseguiu entender a resolução, você então está num excelente caminho no entendimento da sintaxe, na transição da morfologia para a sintaxe, tá? Gaste tempo, invista tempo no conhecimento de regência verbal e de regência nominal. Questão número 6. Também sobre regência verbal, vai dizer a seguinte situação. A regência verbal trata-se da relação que se estabelece entre o verbo e os termos que complementam ou os circunstanciam. Vejam que não é por acaso. Se você lê a questão número 6 e lê a questão número 5, você vai perceber que o enunciado da questão é exatamente o mesmo. Vai mudar o quê? O comando da questão, tá? E o texto em que ele se baseia. Tendo por base essa definição, marque o item que traz uma informação correta sobre essa relação. Vamos lá? Letra A. Mesmo os que nascem em maternidade. E aqui vai dizer que o verbo nascer é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque tem a expressão em maternidade. Gente, isso aqui é um erro. Em maternidade seria um objeto indireto, por quê? Por causa da preposição em. Gente, queridos, na maior parte das vezes que você tem um verbo e imediatamente após o verbo vem a preposição em, fique atento, é laço, é pegadinha. Em é uma preposição que traz um sentido, traz a semântica de lugar, tá? Então eu tenho aqui, não tem um objeto. O verbo nascer é um verbo intransitivo. Quem nasce, nasce. E essa em maternidade
na verdade, é um adjunto adverbial, que traz uma circunstância de lugar. Então, não caia nessa pegadinha. Verbos tais como nascer, morrer, cair, subir, são verbos intransitivos. O que isso significa? São verbos que não transitam de si para um complemento, porque tem sentido completo. Verbos intransitivos têm sentido completo. Letra B. Outra provocação foi perder, aqui o verbo perder é o verbo em análise, a metade dos seus 10 irmãos. O verbo perder é um verbo bitransitivo e os termos metade e dos 10 e dos seus 10 irmãos são objetos. Vamos aqui. Não é verdadeira a afirmação, porque quem perde, perde algo, perde alguém, perde alguma coisa. O que se perdeu aqui? O que foi perdido? Quem perde, perde algo. Perdeu-se a metade. Tá? Perdeu-se a metade. Essa expressão que é colocado como objeto, essa expressão que eu marcarei aqui, dos seus 10 irmãos, é complemento nominal do termo metade. O substantivo metade é um substantivo incompleto. Aí é tópico para uma próxima aula quando falaremos de complemento nominal. Quem tem metade, quem perde metade, quem comprou metade, quem deu a metade, fez em relação a algo, tá? Então, perdeu a metade dos irmãos, metade dos seus 10 irmãos. Esse termo que eu grifei aqui, na verdade, é um complemento nominal. E metade é o objeto direto do verbo transitivo direto perder. Quem perde, perde algo, perde alguém ou perde alguma coisa. E ele diz na questão, ou enunciado, diz que o verbo é bitransitivo. Ou seja, ele exige objeto direto e objeto indireto. E aí você já sabe que isso não é real, ele só exige um objeto direto, porque ele é um verbo transitivo direto. Na questão, na alternativa C, não gostou nada daquilo. Não gostou nada daquilo. Aqui tem uma pegadinha, porque a expressão daquilo, ela camufla a preposição. Ó, vejam aqui. O verbo gostar. O verbo gostar, ele exige preposição. Quem gosta, gosta de algo, tá? Quem gosta, gosta de algo. Gosto de café, tá? Gosto de café. Aí você, como é que eu disse que a expressão daquilo está camuflada? Por quê? Vejam só. Vou mostrar para vocês. Gosto de... Opa, gosto de... E aí vem a situação que confunde a cabeça do candidato. Quem gosta, gosta de algo. Gosto de, mas o pronome demonstrativo, aquilo. Houve, na verdade, uma fusão da preposição mais pronome. Tá? Ele está aqui camufladinho, ó. A preposição está escondidíssima dentro do pronome. Lembrando, preposições essenciais. Professor, o que são preposições essenciais? São aquelas que, na sua essência, aquelas que intrinsecamente, na sua natureza, nasceram para ser preposição e não são outra coisa. Quem são essas preposições? A preposição a preposição por, a preposição em, a preposição de, são exemplos de palavras que são essencialmente preposições.
existem as preposições acidentais. São aquelas que, em um dado contexto, conseguem assumir a vez de preposição. O que é que tem essas preposições essenciais? Essas preposições essenciais, elas podem criar, estabelecer fusões ou combinações com outras classes de palavras, como artigos. Exemplo, a preposição de, como é a que aparece aqui, pode ser fundida com o artigo o, de mais o, do. Pode acontecer a preposição em, mas o pronome demonstrativo este, neste, nesta, nisto. A preposição a, mais o artigo masculino o, ao, na combinação. A preposição a, mais o artigo definido singular feminino a mais a, crase. Temos uma fusão. Então, conhecimento, quando fala de regência, outro elemento que eu tinha acabado de esquecer, mas a questão fez questão de lembrar. Outro elemento que é trabalhado com muita incidência, repetidamente, dentro de regência, é o uso da preposição. Saber regência e saber preposição são quase exatamente a mesma coisa, porque regência acontece com ou sem preposição, obrigatória ou facultativamente. Tranquilo? Então, está errada a alternativa que diz que a resposta é da letra C é verbo transitivo direto, porque não é. A preposição de, ela está oculta, está embutida, escondida dentro do pronome. Vamos aqui dar uma organizada. E, mais uma vez, a IDECAM promove aquela famosa pegadinha, o mais conhecido no meu interior como pega-besta, né? Parece que a ideia era lhe dar uma terrinha. Olha aqui, gente. Nós estamos analisando o verbo dar. E esse verbo dar, ele de fato é bitransitivo. Ou seja, é um verbo transitivo, porque exige complemento, e exige complemento direto, quer dizer, sem preposição, e complemento, para que tá tudo caindo aqui, a força da gravidade está arrastando as letras. Deixa eu organizar aqui meu pagode. Verbo transitivo direto e indireto, que é o que está acontecendo aqui. Quem dá alguma coisa. Ó, dá o quê? Uma terrinha, objeto direto. Dá a quem? Dá-lhe. Lembrando que esse lhe é objeto indireto e ele nasceu para isso. Pronome pessoal do caso oblíquo, ele serve de complemento verbal indireto. O lhe equivale à expressão a ele, a ela ou a ele. Então, ficaria assim. Parece que a ideia era dar a ele uma terrinha. Parece que a ideia era dar a ela uma terrinha. Quem dá, vamos aqui, quem dá alguma coisa a alguém. Tá? Olha a preposição. O lhe tem uma preposição, como diz minha avó, embutida. Dar-lhe, dá a ele, dá a ela. Viu aí como a banca é astuciosa, perigosa, ó. Perigosa. Mais perigosa do que coxinha de rodoviária, né? Então fique atento. Resposta correta, letra D. O verbo é bitransitivo, transitivo direto e indireto. Exige duplo complemento. Tranquilo, gente? Podemos, então, avançar para a próxima questão, a questão número 7, que vai dizer a seguinte situação. O enunciado, os trabalhadores anteriores do coreógrafo Michael Clank já foram assistidos por mais de 20 milhões de espectadores em todo o mundo.
Aí a informação é que essa oração, ela já está na voz passiva. Professor, como é que eu sei que a oração está na voz passiva? Vamos aqui perceber isso, ó. Foram assistidos, ó. Olha a voz passiva. Foram assistidos. Os trabalhos anteriores, os trabalhos do coreógrafo foram assistidos por milhões de pessoas. Voz passiva. Voz ativa. Milhões de pessoas assistiram o trabalho do coreógrafo. Viu? Voz passiva, foram assistidos. Voz ativa, assistiram. Ok. Então, veja aí. Primeira informação que eu queria trazer para vocês, já para você não ficar aí perdido no processo. Professor, quando é que uma oração pode ser uma voz passiva? Primeira coisa, você tem que entender. Oração na voz passiva só acontece quando o verbo da oração é verbo transitivo direto. O verbo assistir, quando traz uma conotação de ver, né, é diferente de o verbo assistir quando trouxer uma conotação de ajuda e quando trouxer uma conotação de residência, tá? Cada um sentido traz uma regência diferente, traz uma transitividade diferente. O que é que o enunciado pede? Alterando-se o sentido da estrutura sintática da oração e trazendo-a para a voz ativa, teremos uma estrutura gramaticalmente correta e com o mesmo sentido em. O que é que a banca quer? Que você pegue essa oração que está no enunciado, os trabalhos anteriores do coreógrafo Michael Clank já foram assistidos por mais de 20 milhões de espectadores em todo o mundo. Ele quer que você pegue essa oração e transforme numa voz ativa. Onde é que você vai perceber isso? Você tem na letra A, e eu vou começar a marcar aqui para você ficar antenado. Onde é que tem voz passiva? Ó, mais de 20 milhões de espectadores em todo o mundo já assistirão. Olha o verbo aqui no futuro. Está errado, né? Já assistirão. Enquanto que na oração original já foram assistidos. É passado. Então você já elimina a possibilidade de ser a letra A. Letra A não pode ser eliminada. Letra B. Mais de 20 milhões em todo o mundo já tinham assistido. Olha aqui, já tinham assistido. Aqui é voz passiva. Já tinham assistido. Então, não é essa que nós queremos. Depois, letra C. Mais de 20 milhões de espectadores em todo o mundo já foram assistidos pelos trabalhos. Além de não estar correto, ainda tem a marca da voz passiva analítica, né? Mais de 20 milhões de espectadores em todo o mundo já foram assistidos. Na verdade, não foram os espectadores que foram assistidos, mas o espetáculo é que foi assistido, né? Tá errado. Então, você chegou à conclusão que a resposta por exclusão, a resposta correta é a letra D. E vamos entender por quê. Mais de 20 milhões de espectadores em todo o mundo já assistiram. Eles assistiram. Eles quem? Eles praticaram a ação. Eles, os 20 milhões de espectadores. Eles assistiram, eles estão praticando a ação de assistir. Assistir aos trabalhos anteriores de Michael Clank. Então, aqui. Sujeito praticando a ação. Eles assistiram. O quê? Os trabalhos. Voz passiva disso. Os trabalhos foram assistidos por mais de 20 milhões de espectadores. Então, comprovando aí, resposta correta, letra D. Imediatamente, a questão número 8 vai dizer assim: assinale a alternativa
nos comentários, gente, existe uma versão mais expandida desse meu comentário, em que você vai ter mais algumas informações sobre como se comporta uma voz passiva, tá? A questão número 8 diz assim: esse material ele é composto dessa versão simplificada, que traz apenas as questões. Tem a versão comentada, que tem questões mais os comentários do professor. E tem esse vídeo explicativo em que nós fazemos a resolução das questões. Tá? Então, na versão explicada, anotada, comentada, você tem mais informações sobre a questão. Questão número 8 diz: assinale a alternativa que não haja formas verbais de voz passiva. Uma outra questão sobre voz passiva. Como os pais. Calma, 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 calma. Isso. Como os pais só abriu para. Como o país só abriu para pesquisas internacionais há alguns anos e para turistas em 2019, muitos de seus sítios arqueológicos antigos estão sendo estudados pela primeira vez. A expressão aí, observem, estão sendo estudados, ó. Estão sendo estudados. Olha aí. O que é que o enunciado pede? O enunciado pede que não haja forma verbal passiva, né? E aqui você viu uma locução verbal que já demonstra uma voz passiva. Na questão, na alternativa B, diz assim: embora os estudiosos, os historiadores estejam familiarizados com as ruínas das cidades de cerca de 2.000 anos, de Egra e Dandã, ou Danda, localizados na Rota do Incenso, as tumbas e monumentos de Egra são patrimônio mundial da Unesco, eles não tinham muito conhecimento sobre a civilização que veio antes até agora. Né? Vejam a expressão aí, você tem duas expressões. Que expressões são essas? Ó, essas expressões aqui, ó. Estejam localizadas e não tinham. É isso? Não. Somente a primeira. Estejam localizadas, ó. Locução verbal, verbo de ligação, mas como é que funciona? Uma voz passiva, uma fórmula na voz passiva analítica. Voz passiva analítica funciona. Vamos aqui, voz passiva analítica funciona assim. Verbo de ligação, ó, é o verbo ser ou estar. Aqui, ó, é verbo ser ou estar, mais particípio. Lembrando que particípio, na maior parte das vezes, tem a terminação ado ou ada ou ido, ida. Essa é a fórmula para você perceber uma voz passiva analítica. Verbo de ligação mais particípio. Na letra C, você consegue perceber a seguinte situação na letra C. Ó, inicialmente chamadas de portões, devido à sua aparência vista de cima, as estruturas foram posteriormente renomeadas. Olha aí, ó,
foram renomeadas. O verbo ser ou estar já foi grifado, mas o verbo nomear transformado nominalmente em particípio. Então, você já pode eliminar também letra B, que eu não eliminei, letra C, não eliminei, e aqui na letra D, ó, já no início você percebe, foram construídos de maneira semelhante, certo? Então, sobramos com quem? Sobrou a letra E. As pessoas construíram, ó, construíram. As pessoas que os construíram tinham uma cultura e um sistema de crenças compartilhados. Ela, ó, voz direta também, ó, voz ativa, ela se espalhava. Então, resposta correta, letra A. A única que não tem um modelo de voz passiva é a letra E, porque está na voz ativa, o sujeito está praticando a ação verbal. Vamos para a questão número 9. Questão número 9 é curtinha, baseada apenas em um verbo, e diz assim: em relação ao verbo em destaque na oração, que é o estilo de vida na grande cidade subsiste por causa da violência. O verbo subsistir aqui, o que ele é, né? O que ele é? Aí ele diz que é um verbo intransitivo. O que é que a gente tem que procurar? Aquilo que é incorreto, né? Quer dizer que das 4 opções que se nos apresentam, uma está errada e 3 estão corretas. Se você não prestar atenção nesse detalhe, você pode achar já de cara que a resposta correta é a letra A. O estilo de uma cidade, o estilo de vida de uma cidade subsiste por causa da violência. Quem subsiste, subsiste, né? Esse por causa da violência é uma adjunta adverbial. Esse verbo subsistir não exige complemento. Tá certo. É um verbo intransitivo. Não é essa que queremos. Depois, a afirmativa, letra B, diz que pertence à terceira conjugação. Terceira conjugação. E aí, vamos relembrar aqui as conjugações. Ó. Primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER. Terceira conjugação, IR. E aí você vem aqui e coloca, ó, subsistir. Certeza. Então, o verbo subsistir pertence à terceira conjugação dos padrões dos verbos na língua portuguesa, também não é essa. A letra C diz que o verbo se encontra na voz passiva, ou seja, coloca o sujeito como sofrendo ação. O estilo de vida na cidade subsiste. Não é verdade, né? Está na voz ativa. Quem é que subsiste? Né? Quem é que pratica a ação de subsistir? O estilo de vida na grande cidade. Essa informação é errada e é ela que nós devemos marcar. E a letra D diz que está conjugado no presente indicativo. O que é o presente indicativo? O presente é o momento em que acontece a ação. Né? Agora, indicativo indica uma afirmação, né? Uma afirmação positiva ou negativa. E está certa. Logo, não é a que nós queremos. Alternativa errada. Resposta correta, que é a errada. Resposta que queremos é errada e é a letra C, de concursado. E para concluir, uma questão também de média complexidade, talvez beirando a baixa complexidade, a questão número 10, diz assim: substituindo pessoas por pessoa,
em difícil falar em sustentabilidade para pessoas que não querem, não gostam e não têm dificuldade de pensar no futuro. Ó, o que você vai fazer? Pessoas está no plural, né? Aqui na oração, pessoas está flexionado no plural. E eu vou fazer o quê? Colocar no singular. Então, é difícil falar para a pessoa que não quer, não quer. Então, já elimino letra C e letra D. Aqui não quer é presente, é agora. Pessoa que não gosta, ainda continua letra A e letra B. E pessoa que não. E tem o acento aqui, ele é colocado para indicar que é uma terceira pessoa do plural. Mas como eu coloquei no singular, agora fica sem acento. Para indicar que está na terceira pessoa do singular. Isso o quê? Isso é uma característica do verbo ter e do verbo vir, tá? Então, resposta correta, elimina também letra B, a resposta correta é a letra A. Uma questão que envolve o quê? Concordância verbal. Então, o que nós fizemos aqui? Nós passeamos por um conjunto de orações que vão desde, se você reparar bem, vão desde a questão da flexão de número, a flexão de pessoa, a flexão de tempo, a flexão de modo e a flexão de voz. Além de falarmos sobre regência verbal e também regência nominal. Então, é uma aula, um conjunto de questões que abordam aí uma quantidade gigantesca de assuntos relacionados ao comportamento dos verbos. Espero que você tenha ampliado um pouco mais o seu conhecimento sobre verbo, haja vista que é um conteúdo que é um dos queridinhos, dos preferidos da banca. Espero que você tenha alcançado sucesso nessa revisão. Recomendo que assista a essa aula outra vez para dirimir qualquer dúvida e até o nosso próximo encontro.